a missão da família como um lugar de fé, um lugar de ensinar as escrituras. Ele vai informar, daqui a pouco nós vamos ler isso, Deuteronômio 6, que pais devem ensinar a palavra de Deus aos filhos, tornando a fé algo vivo e presente no dia a dia. E é muito engraçado, eu não sei se você já se perguntou, por que você vem todo domingo para a igreja? Dependendo das pessoas, ela tem a Bíblia como um amuleto da sorte. Quando todas as suas tentativas deram erradas, ela recorre à oração, ao círculo de oração, à intercessão. Quando ela tenta de um tudo, e olha, não é uma crítica sobre tentativa, não estou dizendo que nós não estamos acovardados, pelo contrário, não é falta de energia, mas é a energia errada, usada da forma errada. Ela, em vez de então começar na sua família a verdadeira guerra, sabe, ela deixa a família, a Deus dará, qualquer um discipula seus filhos, e aí depois seus filhos só esperam só uma missão. Uns vão dizer que é a banda de rock, outros vão dizer que é o pagode, outros vão dizer que é o funk, outros vão dizer que é a faculdade, mas na verdade foi sempre o quê? A ausência de Deus no lar e a prática de confiar em Deus visível no lar. Ele vai dizer também sobre o papel da igreja na sociedade. O livro ainda vai discutir sobre o papel da igreja em apoiar as famílias, em defender, sabe, a importância de uma comunidade de fé que sustenta o casamento, que valoriza o casamento e a criação de filhos diante da palavra do Senhor. Ele vai analisar a igreja como um apoio de ajuda para casais e como um apoio, sabe, para pais criarem seus filhos na luta contra a guerra cultural. Então, deixa eu fazer você tentar entender o Andréas. Ele está dizendo que nós aqui, essa igreja, como todas as outras igrejas bíblicas, elas não são responsáveis pela formação de caráter das crianças e dos adolescentes. Ele está dizendo que nós somos um apoio. Porque às vezes, nós cansados da lida do trabalho, cansados de aturar o chefe, de bater meta, nós achamos que o papel de formar e educar é do outro, e não é do outro, é nosso. Isso é tão sério, meus irmãos, que, por exemplo, aqui, quem aqui o filho estuda na escola particular? Levanta a mão. Beleza? Nessa fasezinha de criança e adolescente, será que as diretrizes pedagógicas, será que as filosofias da educação, será que os princípios ensinados pelo professor que está com seu filho ali 5 horas por dia, é compatível com aquilo que você ensina? E como um bom reformado, sabemos que nós temos direito de escolher, sim ou não? Então você, antes de colocar o seu filho numa escola, você precisa perguntar qual é a base das diretrizes educacionais daquela escola. Porque senão, às vezes você vai colocar o seu filho em algum lugar que está formada apenas para colocar o seu filho contra você. E você ali, ó, dando um duro danado, um esforço, e colocando na mão do outro, para o outro formar a mentalidade dele. Mas hoje eu quero desafiar você, que as questões éticas hoje, da sociedade, que nós tanto reprimimos, né, a violência, o tiroteio, que aqui, mas começa sempre em um lar não cristão. E aí, ter um lar não cristão não significa que eles não frequentem a igreja, mas significa que aquele lar não faz o exercício
de ouvir Deus. Ter um lar não cristão não significa frequentar outra religião. Você pode ter muito bem uma frequência em uma igreja, mas não ser temente ao Senhor. Quero convidar você a abrir Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Por quê, meu irmão? Aqui, eu quero encorajar você a ver o seu casamento hoje como uma vocação a servir a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a educação dos seus filhos como a sua responsabilidade. E a educação espiritual, sabe, como seu objetivo maior. Formar o seu filho espiritualmente. Quer dizer, a educação espiritual da nossa família não é um acidente, mas um ato com foco e propósito determinado por nós que amamos o Senhor. Posso orar com você? Talvez você até agora não entendeu o que está em jogo. Talvez até agora você está tão inocente, está achando que está todo mundo lidando com você com uma boa intenção. Talvez até agora você apenas entende a vida como algo de causa e efeito, mas da seguinte forma, achando que tudo não tem um controle, parece que tudo não tem uma forma, parece que tudo é acidental. Mas não é sobre isso, meu irmão, que o Senhor trouxe você essa noite. O Senhor hoje convida você a assumir as rédeas da sua casa. E quem deseja, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ouvem e guardam, Senhor, a Tua palavra, ainda que venha o vendaval, ainda que venha as enchentes, aquela família é sustentada pelo Senhor. E o meu desejo é que esses lares sejam sustentados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ler. E aí eu quero usar aquela desculpa de deixar você lendo enquanto eu bebo uma aguinha. Do 1 ao 9. Moisés nesse momento está recebendo a instrução do Senhor. Como colocar em ordem a sua casa. Moisés recebe de Deus, e conhecido como Shemar. Ouve, ó Israel. De uma certa forma, esse contexto é claro. Deus está aqui, levantando Israel a tomar posse da sua terra prometida. Terra essa, terra nova, terra essa que emana leite e mel, terra essa que por 40 anos, por causa da dureza dos seus corações, fizeram com que eles não entrassem, talvez por horas ou alguns dias. A saída do Egito levou 40 anos, e agora Moisés os adverte de que, se querem viver de forma íntegra, devem manter Deus como sendo a sua vida. E suas famílias são a primeira instituição. Não pensa em colocar ordem no vizinho, não pensa culpar o político, não pensa culpar o juiz, não pensa culpar seja quem for, que hoje comece as primeiras obras dentro da sua família. É por isso que esses mandamentos que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A palavra deve ser primeiro transformar a gente. A palavra primeiro deve transformar a nossa família. A palavra primeiro nos transforma antes que possamos ensinar alguém. Então, alguém que não teve a palavra transformada no seu coração e na sua vida não terá autoridade e nem direito à fala. E aí, queridos, ele traz uma outra realidade. Ensina com persistência a seus filhos. Isso traz uma ideia de que realmente, mãe, você está certa. Falar uma vez não basta. Você tem que falar. Então, isso fala de uma repetição constante. Não é um evento ocasional. Então, o papel dos pais é falar, mas não falar besteira, não falar chatices,
mas falar a verdade do Senhor, com propriedade. Ainda que seja uma coisa, fale aquela única coisa. Ainda que seja 2 ou 3, falem. Segundo a ideia ali, ele está falando também sobre, converse sobre eles, com eles, quando estiver sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ah, meus irmãos, quantas coisas maravilhosas eu tenho do meu pai. Quantas vezes em caminhão velho quebrado na pista, andando a pé até o ônibus, caminhão de trabalhos difíceis, trabalhos que você imaginar, de beira de mar, limpando uma fossa, estava eu ali com meu pai. Sabe, meus irmãos, criem esse hábito, ainda que seus filhos estejam velhos, ainda que eles já sejam barbados, mas sejam estrategistas. Chame um churrasco, faz um bolo, faça algo que agregue, sabe, essa rica oportunidade de você sentar e conversar e falar sobre Deus. A nossa vida é uma constante oportunidade de ensino. É isso que, de fato, Deuteronômio está nos chamando a atenção. Ele vai dizer: amarre-os como um sinal nos braços e na testa, escrevam nos batentes das portas e nos portões. A palavra deve ser visível, constante, em todos os lugares, inclusivamente física, no ambiente da nossa família. Sabe, toda a questão pedagógica foi usada agora em Deuteronômio. A questão de ver, a questão do diálogo, a questão pedagógica de ter alguém ensinando, um mestre, e a questão também de ouvir. Consegue entender que nesse momento os ensinos de Deus estão mexendo com nossos sentidos? O olfato está mexendo com a nossa audição, está mexendo também com a nossa visão, está mexendo, sabe, com a parte holística da nossa capacidade humana, racional. Quer dizer, nenhum sentido ficou de fora, nenhuma emoção, razão ou imaginação será afetada. Pelo contrário, meus irmãos, deixará de ser afetada. Tudo será afetado na consciência dos nossos filhos. Falar para você que essa semana meus filhos me encheram de orgulho. Giovanni, né? A tia mandou ele desenhar os pensamentos que passam na mente dele. Aí ele desenhou eu brincando com ele, ele desenhou, eu estava até aqui agorinha vendo, né? Ele desenhou e botou assim uma cruz. Eu falei: opa, estão com 4 anos, alguma coisa já está. Porque até agora eu não tenho nenhuma, a não ser pela fé, marca visível de que meu filho foi convertido. Então, eu estou tratando ele como um desviado, ou quer dizer, um não regenerado ainda. Então, eu preciso encarar os meus filhos como eles não tivessem ainda entendido. Então, o Deuteronômio, nesse momento, está me chamando a atenção, querido, de alguns argumentos. Eu quero compartilhar com você. Primeiro, a centralidade da palavra de Deus na vida da sua família. Tem um meme que eu vi esses dias, né? Fulano cresceu na igreja, aí vai tirar foto do fulano, pequenininho dormindo no banco, né? E aí, não, pastor, eu fiz o meu papel, né? Levei para a igreja. Irmãos, olha só, não basta a igreja. A igreja é um apoio. O papel é nosso como pai. Vocês já perceberam como muitos de nós passamos horas discutindo se o filho vai para a melhor escola, se ele terá a melhor oportunidade, o melhor uniforme, mas quando o assunto é ensinar a palavra, a gente acaba deixando para a igreja? A instrução aqui é que a palavra deve estar no coração da família, no centro das emoções da família. Não no culto dominical, mas na rotina, nas refeições, no levantar, no deitar. Queremos, sabe, muitas vezes queremos o segredo. Mas qual é o segredo, pastor? É a educação de alto padrão. Eu começo a pensar, querido,
que a educação de alto padrão é realmente aquela que começa com a Bíblia aberta. Por isso nós vivemos escândalos éticos da nossa sociedade, porque entendemos que talvez ser um Estado laico é fechar a Bíblia. Laicidade não é isso. É que todas as Bíblias sejam abertas. Não é fechar a Bíblia. Um Estado laico é permitir que todas as Bíblias sejam abertas. Mas, às vezes, meus irmãos, nós criamos a igreja como algo místico, de que revelações, falas, línguas estranhas ou algumas coisas precisam acontecer. Mas quando se faz o dever de casa, o arroz com feijão, estamos preguiçosos. Eu estou dizendo aqui também, tá? Estou falando para mim, pais, leiam a Escritura em casa, leiam em voz alta. Leiam com todo mundo te ouvindo, ainda que você negocie uma balinha. Não comece dando sermão, mas usem a Bíblia como quem compartilha um pedaço de pão para quem está com fome. Que seja tão natural e vivo em nossos lares. Deuteronômio vai continuar a dizer o papel dos pais como discipuladores. Deus não chamou especialista para educar os seus filhos, os seus netos agora na segunda fase. Mas sim, Ele chamou você mesmo, irmão. E se um dia você pensou que era problema do pastor ou da igreja terceirizar isso, a escola, mas desculpe, você está totalmente equivocada. A educação dos seus filhos, a missão é sua, é minha, com os meus filhos. Moisés está dizendo, não é o Gabriel. Ei, varão, a missão de educar aqui, diz Moisés, a responsabilidade é sua. E aí, sei que não é fácil ensinar a palavra, porque envolve conversa, paciência, muitas vezes um recomeço, mas isso significa discipular. Talvez seja isso a dificuldade que você tem de discipular um visitante, um novo convertido. Porque a verdadeira escola começa em casa. Um ótimo pai que discipula os seus filhos, ele discipula qualquer um, sim ou não? Quer ver mais brabo que filho, gente? Filho é bicho, sabe? É instrumento de Deus para te amansar. Pais, entenda que vocês são os primeiros pastores dos seus filhos. Tragam Deus para o contexto da sua família. Façam perguntas profundas. Incentive o diálogo. Pergunta, meu filho, o que é a morte para você? Já sonhou com o inferno, meu filho? O que é felicidade para você? Não espere um professor de filosofia, maconheiro, falar isso para o seu filho, não, irmão. Seja você o primeiro que venha contestar qualquer dúvida ou qualquer atitude. Eu não estou falando aqui, quem está falando hoje aqui é a Bíblia, é Moisés. Ninguém é perfeito, mas a nossa função é apontar o caminho. E quem diria, até o Pai Celestial teve filhos que se rebelaram contra ele. Então ele precisou de calma. Uma outra realidade, meus irmãos, Deuteronômio 6 vai apontar que precisamos criar um ambiente de crescimento espiritual no nosso lar. O ambiente de crescimento espiritual é onde Deus é visto. E aí, desculpa se eu vou me alterar agora, tá? Não é só em conversas religiosas. É o tipo de lar onde a fé afeta as decisões. A ambiência que proporciona um crescimento espiritual é onde o perdão, a graça são vividos diariamente. E claro, meus irmãos, onde a palavra de Deus não é um mantra que se repete,
mas ela é aplicada. Você já parou com o seu filho e fala: filho, esse versículo me machuca por demais? Filho, esse versículo aqui, eu tenho tanta dificuldade de viver ele. Você tem? Pais, crie um lar onde a fé seja tão prática que todo mundo veja e assistam, né? E lembre-se, um dia seu filho pode dizer assim para você: um dia eu aprendi a amar, eu aprendi o que é amar a Deus observando os meus pais. Eu aprendi a amar a Deus, o que é Deus, vendo a vida de fé da minha mãe. Eu aprendi a servir a Deus vendo meu pai. Eu aprendi a caminhar em uma comunidade, em uma igreja, porque eu vi meu pai e minha mãe em todos os momentos, difíceis ou bons, mas caminhando em direção ao altar do Senhor. E por favor, hein? Nada desse negócio aí. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque isso é demoníaco, isso é para quem tem demônio no corpo. Sejam modelos, e não só pregadores. Eu tenho algumas aplicações aqui para você. Como multiplicar a fé na família. Primeiro, o amor e a obediência como expressão de fé. Ninguém ama e obedece porque apenas teleguiado pelo medo. Calvino vai interpretar o amor a Deus como uma devoção que se expressa através de uma vida obediente e sincera. Para ele, a lei de Deus é o meio pelo qual o crente responde ao amor e à graça divina. E a verdadeira adoração implica tanto um coração quanto uma mente engajados a uma vida inteira, sabe, de devoção ao Senhor. E aí eu quero falar para você que não sei se a palavra certa é alternante, né? Não sei se para você que altera, porque o terreno não vai bem. Meu conselho para você: pare com isso hoje. Pare de negociar. Deus não é um garoto de recado. Deus é Deus. Segundo conselho para você: o cultivo da vida familiar piedosa. A ênfase na educação dos filhos e na transmissão da fé destaca o papel da família como igreja doméstica. Os lares são as verdadeiras igrejas. É na sua família que você vê a glória de Deus sendo manifesta. É na sua família que você vê a mudança acontecendo. É na sua família que de fato você mais vai ver a boa mão de Deus conduzindo o homem ao arrependimento. Ensinar e disciplinar os filhos no caminho do Senhor é visto como um dever fundamental para o pai crente. A gente, pai, a gente zela para que nossos filhos, pelo menos, honrem o nosso sobrenome. Eu quero que um dia a Isabel encontre um homem que a honre, mas principalmente eu quero que Giovanni encontre uma mulher que ele não ame ela de todo o coração, mas que ele a sirva conforme ele ame ao Senhor. É por isso esses gatilhos de lares cristãos sendo destruídos, porque em algum momento o casal se acha senhores da verdade. Como sempre brinco, né? A senhora nunca estou errada e o Senhor sempre estou certo.
Mas parece que falta humildade, de se humilharem. Humildade de se renovarem. Estão cansados, estão sobrecarregados. E parece que são dois sabiás. Sabe? Você não sabe se estão namorando ou se estão se bicando, se estão brigando. E aí você pergunta, vem de outra religião? Não. É analfabeto e não conhece a Bíblia? Não. Está numa igreja que a Bíblia não é lida? Não. Pelo contrário, está numa igreja bíblica, ouve a Bíblia, tem a Bíblia, sabe ler. Então o que falta? Se arrepender e se converter. Porque um crente fiel ao Senhor, ele vai servir essa mulher com toda integridade. Um crente fiel ao Senhor vai servir a sua esposa com integridade. Até quando eles fracassam. Eles não levantam a mão, eles não levantam a voz, eles não brigam, eles não ficam remoendo o passado. Pelo amor de Deus, irmãos, se teu marido, se tua esposa não está tratando assim, entenda ele como um não convertido. Você vai ser muito mais feliz, aí você vai trabalhar ele de uma outra forma. Entenda ela como um não convertido. Entenda o seu filho como um não convertido. Você vai entender e vai trabalhar e vai fazer demais, talvez, sabe, tudo aquilo está no seu alcance, para que eles possam entender. Mas quando você não entende essa missão missionária e tornar o seu lar um lar piedoso, todo mundo vai te chamar de boba. Todo mundo vai porque as pessoas estão confusas. Não sabe se está ali uma mulher, talvez violentada, ou se está ali uma crente vivendo um momento difícil. As pessoas ainda não sabem o que realmente você é. Olha que eu não estou legalizando violência, irmãos. Não estou legalizando safadeza, não. Eu estou dizendo o seguinte: tudo vai vir sobre nós. Mas como nós enfrentamos é que vai determinar quem realmente nós somos. E isso tem que ficar claro. E precisamos ser respeitados por isso. Pela profundidade de conhecer a Deus. A vida devocional na família deveria ser centrada na palavra de Deus, como o pai e a mãe transmitindo aos seus filhos a fé, sabe, com intencionalidade. A quarta aplicação, meus irmãos, como multiplicar a fé na família, eu tenho por mim que eu acho que começa aí a grande derrocada das pessoas. E de fato, essa é a mais importante, ao meu ver. A palavra de Deus como guia permanente. A tradição reformada vê a obediência à palavra de Deus como uma forma de entender o favor dele, de entender o que é andar com Deus, viver o favor dele. Mas como uma resposta a esse favor já recebido, é necessário então você compreender que, de forma grata, tudo aquilo que impedia você de entender esse favor e de experimentar esse favor, você entende que Deus veio até você. A palavra, o entendimento, a mudança, a transformação que você tanto precisa. E quando você aceita essa mudança, a palavra de Deus começa a ser o guia da vida. A palavra de Deus se torna, sabe, o princípio fundamental de regras. Mas tem pais criando regras que não estão na Bíblia. Tem famílias com regras, ou vamos falar, excessos de liberdade que não estão na Bíblia. Esse sermão pode parecer moralista, mas não estou falando de moralismo, estou falando de método. Eu estou falando como você coloca a cabeça no travesseiro e a consciência do que a Bíblia diz, como é que você consegue ter paz com isso. Esse princípio se estende ao reconhecimento de que Deus é soberano e sobre todos os aspectos da vida. É por isso que nós somos uma igreja que somente as Escrituras determinam o que eu devo ser e como fazer. E eu quero concluir, querido, com a terceira, a quarta, a exclusividade de Deus contra a idolatria. Muitos lares fracassados pela idolatria. E aí,
não somos daquela escola que entende a idolatria como um altar de imagem. Nós entendemos que a idolatria começa quando você não entende o chamar, o ouvir Deus. A idolatria, ela é quando a criatura se coloca no lugar do Criador. Quando a criatura despreza os conselhos de Deus, ele vai dizer assim para ele mesmo: olha, nas próximas oportunidades vai ser como eu quero. Na próxima vez vai ser como eu quero. Mas quando nós ouvimos o Senhor, nós rejeitamos todo tipo de idolatria, de adoração, e tudo aquilo que faz meu coração estar longe de Deus. Chamamos isso de adoração indevida. Chamamos isso, sabe, de infidelidade ao Senhor. Existe uma necessidade da gente afirmar, querido, a exclusiva adoração a Deus. Porque quando você entende a exclusiva adoração a Deus, você gera em você aquela sensação: cara, eu só devo satisfação a Deus. Mas isso tem sido cada vez menor, né? Por exemplo, quer ver? Quando Deus não é exclusivo. Olha que eu não estou sendo moralista, tá? Só estou fazendo uma análise. Você vê as músicas, você vê a permissividade dos crentes com certa quantidade de álcool nas festas. As músicas, acaba o culto do casamento, as pessoas parecem que Deus foi assim, meti o pé. Aí Deus, você já tem o que você queria, valeu? Agora vaza. Se Deus é exclusivo, Ele não vai ficar por lá de fora. Se Deus é exclusivo, a cultura do meu lar, na minha vitória, no dia do meu regozijo, Ele vai ser reconhecido do início ao fim. É por isso, meu irmão, que hoje o Shema ele é importante, uma chamada ao avivamento para nossas igrejas. Ouvir Deus não é só quando eu preciso, mas quando a vitória vem, diante da administração da vitória, para que não peque, para que eu não venha pecar contra Ele. Mas parece que é uma amnésia, mas não é amnésia não, mas é uma falsa modesta, é um falso adorador, que no primeiro momento, ontem na dificuldade, chorava, mas agora na alegria, no contentamento, ele já se abre para N oportunidades que Deus não seja exclusivo. Meu irmão, não me leve a mal, mas se o casamento é seu, se a festa é sua, se o dinheiro é seu, você tem todo o direito de fazer com o que você entende. Mas a mensagem que você vai dar, desculpa, não é compatível com aquilo que nós acreditamos. Não é moralismo, mas se preocupar literalmente qual é a mensagem do Deus que eu dou, do Deus que eu acredito. Deuteronômio vai nos chamar uma interpretação literal, sabe? Chamar um amor total e exclusivo a Deus. E que vai se manifestar na nossa devoção a Ele, na nossa obediência a Ele. A transmissão dessa fé às futuras gerações vai determinar, sabe, a volta de Cristo. Quando fracassamos a comunicação das futuras gerações, o compromisso com a palavra, com Deus, de forma fundamental, fracassamos o propósito da nossa existência. É por isso que
após um fracasso, sempre vai ter uma necessidade de uma reforma, seja ela protestante, 1, 2, 3, 4. Por quê, pastor? Fracassamos na transmissão da fé. Fracassamos como bons professores. Fracassamos como um bom, atalaia. No cumprimento, no sentido da Escritura, o cumprimento perfeito desse amor e obediência estará em Cristo. A nossa fidelidade reflete a obra da cruz, da redenção que Ele realizou, levando-nos a viver com um povo santificado para a glória de Deus, meu irmão. Hoje eu tenho um apelo para você. Esse apelo vai ser determinante para a história da nossa igreja. Deus é Pai. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um dos seus filhos. Ao olhar para o nosso lar, quer seja com desejo de ver nossos filhos e a nossa casa rendidos a Cristo, isso começa conosco hoje, pais e mães, que multipliquem a fé na prática, com humildade, com desejo de depender de Deus, e um amor que reflete o amor a Cristo. Sejamos uma família que viva e ensina a fé. O lar é o lugar onde a sua fé pode florescer. O lar é o lugar que é onde você pode ver os milagres acontecendo. O lar é o lugar onde você tem o privilégio de ser o professor da sua casa. Irmãos, eu quero convidar a gente a orar nesse momento. Eu sei que a nossa hora, ela está avançada, mas eu preciso resgatar aqui hoje, os domingos que eu não estiver aqui, eu quero lembrar que os irmãos lembrem os dirigentes. Vamos voltar com o nosso povo no altar. Vamos voltar a vir juntos como família nesse altar. E hoje eu quero que você não ore pelo seu filho. Eu não quero que você ore para que ele volte hoje. Mas como os meninos cantaram aqui agora há pouco, e como lemos no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez falta um pouco assim para o seu filho aceitar Jesus, mas o seu mau humor, a sua falta de gratidão tem atrapalhado você como exemplo. É por isso que eu quero orar por você nesse momento. Quero convidar você que nos visita, se desejar, não é aceitar Jesus, mas é levantarmos um clamor para que, a começar em nós, sejamos quebrantados. Se levante do seu lugar, meus irmãos. Você que de forma entendeu o sermão, que a obra não está no teu lar, apenas nos seus filhos, mas está em você. Sai do seu lugar, você que nos visita, vem para cá, vem, vamos orar. Eu sei que sou como um pouco moralista, né? Eu não vim aqui acusar ninguém, irmãos. Eu sei que é difícil. O que é difícil para você é para mim. Não é porque eu tenho uma graduação, uma pós-graduação em teologia, não me faz ser melhor do que você em nada. Eu estou combatendo um coração orgulhoso dos meus filhos. Eu estou lutando pelo Espírito Santo que quebrante o orgulho dos meus filhos, para que eles apenas ouçam o Senhor falar. Eu sei que dói ver eles longe, ver eles desanimados, ou talvez aqui sem saber o que fazer. Mas hoje eu quero desafiar você a não chorar por eles, a chorar por você. Chore por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, ao encerrar esse culto, que a Tua Palavra nos inspire a viver onde a Tua Palavra que seja apenas aquela que nos guie as nossas emoções, nossas confianças, os nossos medos. Que
possamos ter o medo, Senhor, de não fazer a Tua vontade. Por amar a Ti, possamos de uma certa forma querer Te agradar, Senhor. Ter alegria nos olhos. Não é sobre a quantidade de roupa, Senhor. Não é sobre vir numa igreja que seja uma igreja que tenha show da fé. Mas é entender, Senhor, que a verdadeira igreja começa na minha casa, quando eu vivo o que prego e quando prego o que vivo. Mas lá, Senhor, todo mundo sabe quem eu sou. Espírito Santo de Deus, nesse momento, o meu apelo é para aqueles que não se acham na condição, daqueles que não se veem com autoridade, daqueles que estão precisando ser tomados pelo Senhor de tal maneira, Pai, que sejam surpreendidos, talvez no mínimo, no pequeno detalhe, Senhor, que eles comecem hoje a assumir, Senhor, essa responsabilidade de ter o Senhor como guia, de confiar no Senhor, de antes de dar um passo, fazer aquela oração simples, vai na minha frente, Senhor. Diante de responder, ou de apenas pensar em agradar alguém, que eles possam pensar em agradar o Senhor, Pai. Deus, por favor, estamos cansados do diabo, muitas vezes colocar a mão e nos atrapalhar, muitas vezes ele nos atrapalha, por muitas vezes a cultura, Senhor, já assumiu o controle, os palavreados, as gírias, Senhor, já domina a cultura do nosso lar, mas, Pai, em nome de Jesus, restaura esse lar que hoje está fraco, Pai. Eu sei que hoje, Senhor, as correntes do inferno estão sendo abaladas, Senhor, porque estamos direto no campo, estamos direto hoje anunciando o verdadeiro arrependimento, Senhor, da igreja do lar, da família que serve ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que todas as cadeias do inferno se manifestem e sejam repreendidas pelo Senhor, Pai. Estamos cansados do diabo ficar caladinho e fingir que ele não está ali, mas ele está ali, Senhor, mas ele vai se manifestar para cair, porque o Teu nome, Senhor, a autoridade, Senhor, e em nome de Jesus, toda mentira cairá do meu coração, do coração dos meus irmãos, Senhor, porque se ele manifesta, porque tem uma mentira que ele está, Senhor, se refugiando, então essa mentira precisa cair, Senhor. Tem um refúgio, Senhor, nesse demônio, Senhor, que esse refúgio seja pelo Senhor repreendido e por nós observado, para que possamos nos corrigir, Senhor. Se há um refúgio, Senhor, que por muitas vezes ele quer ganhar no cansaço. E quantos pais cansaram aqui dos seus filhos? Já chegaram a vias de fato, já cansaram, já se aborreceram. Mas, Senhor, a Tua palavra nos convida a longanimidade, saber que o controle está nas Tuas mãos, que o diabo canse, Senhor, de avançar uma casa que é do Senhor. Deus, se há alguém aqui neste lugar precisando da manifestação da Sua graça, toque, Senhor, com a Tua boa mão, que a partir de hoje tudo começa a ser diferente. A postura, o pensamento e as tomadas de decisões. Por favor, marca aqueles que estão nesse altar verdadeiramente precisando da ação do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo vos faça repousar no Senhor, hoje e para todo sempre. Deus abençoe, meus irmãos, que a sua casa seja para a glória do Senhor.